Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando na tarde de sexta-feira para te fazer companhia nesses próximos 25 minutos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a nossa comunicadora, Jéssica Proença, bem-vinda. Olá, Samira, gratidão. Boa tarde. Boa tarde. E boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente aqui na Vibe Mundial. Né? A Jéssica, ela é comunicadora aqui da rádio do programa Reintegração. Quando? Todos os sábados ao meio-dia. Sábado ao meio-dia. E na segunda-feira, a Jéssica, ela vai estar com a gente aqui no auditório da Vibe Mundial em palestra gratuita, palestra desse nosso ciclo de palestras organizado pela própria rádio. E você vai falar de como ser feliz no amor. Pois é, né? Acho que tá todo mundo precisando saber como que isso acontece, né? Muita gente tem muita procura sobre esse tema. Quando a gente fala como ser feliz no amor, você tá trazendo o amor de relacionamento amoroso. Exatamente, relacionamento afetivo, né? Mas acaba que respinga em outros, né? Em todos os outros. E o nosso amor próprio? Primeira coisa, né? Primeira coisa que a gente precisa trabalhar, né? Mas quando a gente não tem referência de como que a gente pode trabalhar esse amor próprio, é aí que entra o meu trabalho. Ah, que legal. A Jéssica, ela é psicanalista integrativa, ela tem conhecimentos de linguagem do corpo, pós-graduada pela Unifesp em teorias e técnicas para cuidados integrativos, facilitadora de constelações familiares, condutora de Círculo de Mulheres e uma reikiana master. Pois é. Dá para fazer... Na verdade, são técnicas, né? São terapias que uma acaba complementando a outra durante o teu trabalho, né? Sim, né? Essa formação, né? Como eu sou apresentada no meu programa Reintegração, é especialista em cuidados integrativos. Quer dizer o quê? Integrar, né? Todos esses conhecimentos. Todos eles conversam entre si, na verdade. Então, é por isso que o trabalho ele se torna uma junção de corpo, mente e energia. As três coisas. Estamos ao vivo no Facebook da Vibe Mundial. Vai lá, corre, participa com a gente. Pode mandar sua pergunta também. É só acessar Vibe Mundial 95,7 FM. Está ao vivo. E você pode visitar o nosso site, que tá lindo. Tá muito legal. Essa Semana da Mulher, a gente tá deixando o site muito feminino. Né? Tá bem bacana e com muita informação importante a respeito desse universo das mulheres. É só ir lá também, a gente tem a câmera, você pode ver o nosso estúdio o tempo todo e participar de tudo que a gente faz lá. Tem bastante artigo interessante. Que legal. Então, Semana da Mulher, a gente já está falando de um tema interessante para elas, até porque o meu trabalho ele tem muitas mulheres que procuram, né? Eu tenho uma formação específica para atender mulheres, não que eu não círculo de mulheres, não que eu não atenda homens, atendo também. Só que eu tenho formações específicas para isso. Vamos falar então desse tema, como ser feliz no amor. O que as pessoas mais buscam quando elas descobrem que elas não são felizes no amor? Pessoas que sempre estão se envolvendo em relacionamentos tóxicos, relacionamentos difíceis, relacionamentos com pessoas que, de repente, não compartilham uma vida que seja... a pessoa sempre vive sofrendo, na verdade. Compatível um com o outro, né? Pessoas incompatíveis umas com as outras. Só que aí a pessoa acaba aceitando aquilo. Então, ela fala assim, olha, eu sempre escolho o mesmo tipo de pessoa, parece que eu tenho o dedo podre, né? Aquele linguajar mais popular das pessoas, né? Só que existe uma origem disso. Tem os padrões, né? Existem padrões familiares para que a pessoa acabe se envolvendo nesse tipo de situação. E da onde vem esses padrões? Eu trago isso do meu DNA, eu trago isso, você que trabalha com constelação, né? Eu trago isso dos meus antepassados e acaba gerando essa série, né, de consequências dentro da nossa vida, né, familiar, amorosa. Ou então também, mesmo com aquela coisa do intrauterino, ou coisas que eu ouvi durante a infância, crenças que eu vou criando durante a vida. Né? Porque tem o padrão familiar, mas tem o que eu criei, né? Não, é que o que acontece, assim, a gente tem ali o padrão intrauterino, sim, né?
Porém, existe uma coisa, a criança nasce, ela tá ali naquela família específica. Cada pessoa tem um inconsciente. Então, assim, você tem lá sua mãe e seu pai, só que pode ser que você tenha um irmão. E aquele seu irmão, ele não sente as coisas da maneira que você sente. Às vezes a pessoa fala, pô, mas vocês nasceram na mesma família, por que que você tá passando por isso e seu irmão não? Por quê? Por quê? Porque cada pessoa, ela nasce com um inconsciente. Então, o que quer dizer isso? Ali dentro, é o aparelho psíquico de cada pessoa, né? Então, assim, é como se cada pessoa tivesse um óculos diferente de enxergar a vida. Então, o estímulo que foi para você, ele foi o mesmo para o irmão, só que você sentiu de um jeito e o seu irmão sentiu de outro. E é esse sentir que vai nortear como que tá criado esse padrão, né? Então, assim, de repente, o seu pai foi trabalhar, ele era uma pessoa que trabalhava muito, e o seu irmão entendeu, tudo bem que ele estava lá só trabalhando, só que você entendeu aquilo, registrou como abandono. Então, fica diferente para cada pessoa. O meu registro é um, do meu irmão é outro. Exatamente. E aí eu trabalho nessa ressignificação desses registros, de como que a pessoa sentiu aquilo, como que foi para aquela pessoa. E esse registro tem a ver também com a nossa personalidade? Cada pessoa tem uma forma de ver o mundo, né? Então, cada pessoa tem uma personalidade, formação de cada personalidade. Então, isso difere, né? De como que a pessoa vai ver ali. E como que a gente pode trabalhar isto, né? Você é psicanalista, então na psicanálise isso é trabalhado muito diretamente, a gente vai muito a fundo? A gente vai analisando, né, a fala da pessoa, né, porque o psicanalista ele escuta o inconsciente da pessoa através da fala. Então a pessoa vai conversando com a gente e a gente vai percebendo pela fala da pessoa o que o inconsciente da pessoa tá falando. Porque a gente sai falando, né? Sem perceber, sai falando coisas que nunca nem pensou, né? É mecanizado. Nunca foi consciente. E é inconsciente, porque a gente fala assim, a gente tá funcionando aqui pelo consciente. Só que a gente tem 5% de consciência a respeito da nossa vida. O resto é tudo inconsciente. Então, as nossas ações, elas são norteadas pelo inconsciente, não pelo consciente. E aí é quando a gente é terapeuta e a gente é psicanalista, especificamente, a gente acaba levando muito em consideração isso do inconsciente. Aí, através dessa análise do inconsciente, como eu também sou consteladora familiar, eu consigo ter uma visão até mais ampla, porque o Freud já falava sobre relação de pai e mãe. Só que aí o Bert Hellinger entra e ele vai mais a fundo nessa situação do pai e da mãe, que é a ancestralidade que vai além. Né? Que a gente não pode esquecer que o pai e a mãe são filhos dos pais deles. Então, a coisa é muito funda. É transgeracional. Né? Então, vai passando de geração em geração. E aí chega o momento que uma pessoa, ela se dá conta do que está acontecendo, infelizmente através do sofrimento, né? E aí ela procura o terapeuta para entender por que ela está agindo dessa forma, da onde veio. Só que passa muitos anos dela sem saber, porque a gente tem um mecanismo de defesa, né? Porque assim, se você for ficar tocando em trauma o tempo todo, a pessoa às vezes não aguenta, dependendo do tipo de conteúdo que tem ali. Então, é interessante ir trabalhando isso. E me diz uma coisa, homens reagem de uma forma diferente das mulheres quando a gente fala de felicidade no amor? Existe, assim, se a gente for falar através da questão psíquica aí, não existe uma diferença nessa parte que eu te falei. Não. Não, agora existe uma diferença cultural entre homem e mulher. Porque a mulher, ela foi criada de uma maneira e o homem, ele foi criado de outra maneira. Porque existem padrões sociais para a mulher e padrões sociais esperados para o homem. Então, para a mulher é muito esperado, por exemplo, que ela seja extremamente cuidadora com as pessoas. Que muitas vezes ela deixe passar muitas coisas que ela não quer. E eu sempre atendo mulheres assim, nessa situação de que elas passaram uma vida dedicando a vida delas para outras pessoas e elas nunca tiveram um foco nelas mesmas, né? Então, por quê? Além de ter aquele registro familiar, ela também tem a questão social, que muitas vezes enaltece isso para a mulher, por exemplo. Sim. Mas não que homem também não sofra com esse tipo de coisa também. Né? Sofre. Você falou muito das relações tóxicas, né? Elas são muito comuns, eu não sei se elas são tão comuns ou se nós temos mais informações a respeito.
né? O que leva uma relação a ser tóxica e o que leva a pessoa a não abandonar, né, a não sair de um relacionamento assim? Bom, existe, como funciona o cérebro da pessoa, ele vai sendo formado, toda essa história que eu já falei, e até ela chegar nesse ponto, é como se fosse um vício, né? Então, a gente pode até colocar como se fosse. Existe vício em substância, existe vício em comida, existe vício em sexo, mas existe vício em relacionamento também. E um relacionamento tóxico, ele é uma droga, né? Então, assim, a pessoa, ela fica apegada àquilo. E é um ciclo de um vício. E isso precisa ser tratado como um vício mesmo, porque ela vai se atraindo para aquilo. Por que ela vai se atraindo para aquilo? Porque muitas vezes ela tem um histórico familiar disfuncional. Né? O que é uma família disfuncional? É uma família onde teve violência doméstica, onde teve traição, onde teve alcoolismo, onde teve um monte de situações muito densas, mas não necessariamente só essas situações densas aqui que eu estou te falando, que são aparentemente densas, mas podem ter sido outras coisas muito sutis, do tipo, pessoas que não falavam em casa sobre o que estava acontecendo, a criança estava notando algumas coisas erradas e aquilo nunca se fala nas famílias, isso é natural. Não fala perto da criança. Não fala, e fica aquela coisa, assim, da pessoa não saber, ela fica um pouco perdida naquela situação, e aí vai se criando, por exemplo, um pai super autoritário, né? Mais autoritário ao extremo, assim, de ser quase general, e enfim, isso pode influenciar uma pessoa, por exemplo, uma mulher, a buscar só homens muito autoritários e controladores. Porque é o que ela conhece. É o que ela conhece. E aí, a questão é essa. Exatamente. É o que ela conhece. Então, ela busca, é o que todo mundo fala, né? Falou assim, buscou um marido que é igual ao pai. Isso. Exatamente. Isso é real. É real. Porque é os primeiros registros sobre o amor que ela tem. Né? Então, ela tá lá na casa dela, ela tá observando o relacionamento dos pais dela. Então, esse é o primeiro registro de relacionamento que ela tem na vida. É como se ela entendesse que relacionamento é assim, homem é daquele jeito, mulher é daquele outro jeito. Sim, como a gente ama muito os nossos pais, incondicionalmente, só aí a gente até percebe que alguma coisa tá errada, só que, claro, quando a gente é criança, a gente não faz desse jeito, a gente não pensa e não reflete sobre isso. Então, fica assim, olha, eu acho que minha mãe tá sofrendo com tal coisa, ou então eu tô acostumada a ficar com medo do meu pai. Aí, eu vou lá pra minha vida e eu me atraio por um homem que me dá muito medo. Por mais que o cara seja tóxico, que outra pessoa tá lá fora falando assim, esse cara, ele é muito autoritário, parece que você tem um imã de atração para aquela pessoa, porque inconscientemente você ama seu pai, só que você não concordou com aquilo que ele fez. Você viu coisas que para você não era legal. Que não era legal, né? E aí você foi lá e, como não tá curado, você quer continuar consertando seu pai em outros homens. Não é que... Isso é forte. Você quer consertar ele. Não é que você... Você não tá atrás de um amor. Você tá atrás de uma solução para o que era o teu pai. Porque você ainda não tá com aquilo bem resolvido dentro de você. Então, você quer consertar seu pai. Entende? Se fizer uma constelação, conserta esse pai? Não. Não conserta. Conserta você. Conserta você e você muda o jeito de ver as coisas, Exatamente. Você muda o jeito de ver o pai, né? Você entende da onde o pai veio, por que ele é assim, porque provavelmente se ele foi autoritário, o pai dele também foi muito autoritário com ele. E aí, se você ficou com raiva do seu pai por conta dessa situação, porque tem muitas mulheres que acabam atendendo que falam isso, eu não gosto do meu pai porque meu pai não sei o quê, só se relacionou com um cara igual o pai. Por quê? Porque ela tá julgando. Quando você sai do julgamento e você se coloca no lugar da filha e não no lugar da esposa. Ou a esposa, né? Porque às vezes ela toma lugar da mãe, tipo, vou aqui cuidar do meu pai. Ou é a salvadora. Tipo, eu vou ser maior que o meu pai, ou eu vou tentar salvar a minha mãe. E aí ela fica totalmente fora do lugar. E isso não quer dizer que não haja amor pelo pai. Tem muito amor. É muito amor. Por isso que quer curar o pai. Exatamente. Só que o amor, ele é assim, eu aceito você como você é.
né? E até a pessoa sair daquela criança ferida que tá se batendo, se debatendo. Não, porque eu não queria que fosse assim, não queria que fosse assim. Aí ela vai se dando conta que ela não tem que mais exigir porque o pai é um ser humano comum. E hoje eu vejo que há muitos pais homens, né? O pai extremamente amoroso com os filhos e que até cuidam melhor do que a mãe. Mas é que cada... Resolveu, né? Resolveu, processou bem ali. E também tem a questão dele ter os pais dele. E que ele foi criado dessa maneira. Então, ele viu isso em casa. Então, isso tudo é passado de geração em geração. A gente reflete o que a gente teve dentro de casa. Independente se está certo ou se está errado. Ou o certo e errado, assim... Nem existe, né? É um julgamento da gente, né? E esse julgamento que leva a gente a ficar desequilibrado ali nas relações. E ficar fora do lugar. E aí resulta nessas escolhas que fazem adoecer a pessoa. E é bem interessante, né? Com quem você está se relacionando, né? Essa é uma questão que a gente tem que se fazer o tempo todo. Sim. Com quem eu estou me relacionando, o que eu estou olhando, né? Ou então o que eu não estou querendo olhar. Exatamente, né? Porque a pessoa fala assim, eu tô muito amando essa pessoa. Não é bem assim. Enquanto você está se relacionando com as feridas infantis, você não está ainda entregue completamente ao relacionamento, porque... Pode falar. E aquela esposa que se torna mãe daquele cara? Mas isso tem muito. É o que mais tem. Tem muito. Mas assim, ela continua cuidando. Ela viu a mãe cuidar, ela continua cuidando de forma como mãe. Inclusive, um chamando o outro de pai e mãe. Eu vejo muito isso. Vejo muito acontecer. E isso causa uma desordem no relacionamento, né? Muita desordem. Só que, dependendo da pessoa, ela vai falar que isso é normal, por mais que ela esteja sofrendo. Não, elas não vão aceitar. E não vão aceitar. Agora, quem é que vai perceber que tem alguma coisa que não tá legal? Aquela pessoa que desperta fala assim, olha, chega disso daqui, porque eu tô... É como se ela estivesse doando muito mais, sei lá, 80% ela está doando e ela está recebendo 20%, ou até nem isso, às vezes nem isso. Aí ela percebe como que isso começa a aparecer. Doenças no corpo, né? Começa a aparecer várias doenças, aí a pessoa tem um ataque cardíaco, aí a pessoa tem isso, tem aquilo. O síndrome do pânico, que é uma forma da pessoa... todo o sistema de defesa dela já era, porque ela já passou por cima de si mesma por tantos anos, de repente, síndrome do pânico. Até a diabetes, né? Perdeu a doçura. Perdeu a doçura. Então, tudo isso reflete, né, na pessoa. Tudo isso você vai falar nessa palestra pra gente? Sim, na segunda-feira? Vou falar, muito mais. Venham com suas perguntas, ouvinte da Vibe Mundial. Já se prepara, já liga. Você sabe o número? Pra se inscrever? Não. Pega aí o telefone agora, já vai lá. 31710373. 31710373 e se inscreva para a palestra da Jéssica Proença, que vai acontecer aqui no auditório da Vibe Mundial, Avenida Paulista 2200, no Térreo, já na segunda-feira, a partir das 19h30. Pode também mandar um WhatsApp, tá? Anota aí o WhatsApp da Vibe Mundial. 94701-9435. 94701-9435. E vem com pergunta mesmo, né? Porque eu acho que essa dinâmica faz com que a coisa fique... A gente fale o que você aí do outro lado tá querendo ouvir, né? Sim, aí a gente... Tá querendo ouvir, não. Tá precisando ouvir. Tá precisando ouvir, né? Porque... muita gente está precisando ouvir, mas assim, acima de tudo, se dá conta dessa situação, que não é tão fácil de absorver, né? Esse tipo de situação, né? E a solidão? Solidão. Há muitas pessoas que simplesmente não se relacionam. Elas não conseguem, às vezes nem conseguem deixar com que outra pessoa chegue próximo. É porque já o mecanismo ali de defesa já está forte por conta de tantos traumas e de tantas situações que ela já passou, né? Então, nesta vida e em outra. Tem várias vidas. A gente não está entrando ainda tão profundamente na outra. Não. Mas da pessoa, da mãe dela, da avó dela, da bisavó dela. Isso, né? E aí ela já passou por muitas coisas, muitos traumas, muitas situações complicadas. E ela entra nessa situação de, eu só atraio esse tipo de pessoa. E ela vai ficando com medo.
E aí ela vai se fechando completamente. Aí tem pessoas que falam, não, mas eu tô por opção. Pode ser que sim, por um tempo a pessoa esteja por opção, porque ela tá como se fosse no hospital da alma, se cuidando ali para ver. E isso que é o legal, você tá no hospital da alma para você se entender, para você se colocar nesse lugar de entendimento sobre você mesmo, né? Esse lugar de entendimento sobre você mesmo, da sua história. Então, isso é legal, porque às vezes a pessoa sai de um relacionamento e foi um relacionamento terrível, aí ela não pensa sobre isso, ela não se dá um tempo sobre isso. Então, ela vai lá e vai para um outro, de cara. Não consegue ficar sozinha, às vezes. Não consegue. E aí, ela vai e escolhe uma pessoa exatamente igual a outra. Por mais que mude de endereço. Ela só complementou, né? Assim, trocou o 6 pela meia dúzia. Exatamente. Porque o ponto de atração é o mesmo. Se você não muda o ponto de atração, você continua atraindo a pessoa. Vou arriscar, né? Assim, vou arriscar, quem sabe dá certo. Quem sabe, né? O quem sabe, mas sempre tem um quem sabe. A coisa é meio... Não é mágica, né? Que Não. as pessoas acabam pensando, não, porque vou atrair, agora Deus vai me ajudar. E não, a gente tem que fazer um tratamento na mente para mudar. Agora, tem gente que não consegue sair desse... É um círculo vicioso. Aí fala assim, desisto. E aí... Deixa pra próxima vida. Só que não vai resolver na próxima vida, porque virou padrão. Aí vai ter que voltar, né? de E novo, voltar, e voltar, e voltar. Então, Cê tá na hora de resolver logo, né? E você tem constelação também, né? Durante a semana. Dia 9, ela tá aqui com a gente, no auditório, a Jéssica Proença. Amanhã ela tá aqui com a gente, ao meio-dia, na Vibe Mundial, com o programa ao vivo. Você pode acompanhar. Na segunda-feira, no auditório da Vibe Mundial, às 19h30. E você tem constelação durante a semana? Tenho. No dia 10, na terça-feira, às 19 horas, tem uma constelação. O tema também é um workshop, na verdade, voltado para esse assunto. A gente continua tratando desse assunto, mas vai ser uma vivência de 2 horas ali, uma imersão com as pessoas que estiverem ali. Então, a gente vai trabalhar a questão do grupo, né? Relacionada a esse tema que a gente está falando muito aqui, legal. que é o amor. E quem quiser participar... É só telefone. Mandar uma mensagem pro 11 971 62 3408. Fala devagar, Jéssica. Rápido ninguém anota. Então, vamos lá. Repete, 9... 11 97162 3408. É isso aí, 97162-3408, código 11, tá? Isso. E onde que é? Que bairro que você É no Tatuapé, Rua Monte Serra, né, número 831. Facinho, gente. Super, dá pra ir a pé, gente. Vem segunda, ouve um monte de coisa, né? E na terça vai lá e passa por 2 horas de dinâmica, faz uma imersão. Isso. Não é? Jéssica Proença, o programa tá terminando. Foi rápido. Passa rápido, né? Falando do que a gente Sim. gosta, do que a gente sabe. Passa rápido, não é? Muito rápido. Quero que você deixe aqui uma mensagem pro nosso ouvinte. Até para ele ter esse amor acolhedor, né? Eu agradeço pela audiência de vocês e eu queria deixar para vocês uma mensagem. No primeiro momento, a gente precisa cuidar da gente mesmo antes de qualquer coisa. Pensar sobre isso, sentir isso no coração para que as coisas mudem de fato, tá bom? E enfrentem o que precisa enfrentar dentro de vocês que vale a pena. Gratidão aí pela audiência. E gratidão, Samira, também. Eu que te agradeço. Sucesso para você, viu, Jéssica? Segunda-feira a gente se vê na palestra, aqui às 19h30. E, gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Bati um papo aqui com a Jéssica Proença, que tem programa aqui todo sábado ao meio-dia, o programa Reintegração. Isso. Que é isso que a gente quer, né? Se reintegrar. Reintegrar. A gente bagunça, aí depois reintegra. É isso aí. Conversei com essa graça de pessoa. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Até lá.